Oi, pessoal, meu nome é Paulo e eu vou ser o professor de vocês na disciplina de anatomia. Então, vamos começar por essa aula, que vai ser uma aula mais introdutória para essa disciplina. Vou apresentar para vocês alguns conceitos, algumas terminologias e vamos aí tentando desvendar como que funciona todo esse mundo da anatomia, né? Então, apresentando a disciplina. A disciplina é principalmente de anatomia, mas tem algumas partes que eu vou trazer também fisiologia, que isso ajuda a complementar, ajuda a compreender melhor como que funciona a anatomia, né? Então, deixa eu só pular algumas partes aqui, vamos direto para a introdução, tá? A anatomia, ela em conjunto com a fisiologia, são duas ciências que procuram estudar e compreender como que funciona o corpo humano, como que são as estruturas do corpo humano e como que elas funcionam, tá? Então, a anatomia é a ciência que estuda a forma e a estrutura dos seres ou das coisas, e o termo vem do grego, a junção de duas palavras. Ana vem de uma partícula grega que significa partes, e tome significa cortar. Ou seja, literalmente significa cortar em partes, né? Porque desde sempre o estudo da anatomia sempre teve muito associado com um processo de dissecação, de fracionamento para poder ir estudando as partes separadamente, né? E a anatomia humana, ela vai compreende o estudo e descrição do corpo humano na sua morfologia, ou seja, na sua forma, na sua estrutura e na sua arquitetura. E é sempre muito importante para quem for estudar anatomia utilizando material real, né, o material cadavérico, sempre ter muito respeito e muita ética para lidar. Né, a gente tem que lembrar que principalmente quando a gente fala de anatomia humana, são pessoas que viveram, que, né, tiveram ali as suas relações, seus entes familiares, e naquele momento estão sendo o seu corpo, né, está sendo usado como um objeto de estudo, então a gente tem que respeitar muito aqueles cadáveres. E a fisiologia, então, já que a anatomia estuda a forma, a fisiologia vai estudar o funcionamento do corpo dos seres vivos, né? Então, ela estuda esse funcionamento, bem como os processos físico-químicos que acontecem nas células, nos tecidos, nos órgãos e em todos os sistemas dos seres vivos sadios, né? A fisiologia sempre vai ver a parte do funcionamento normal. Se houver alguma alteração, aí a gente já não chama mais de fisiologia, chama de fisiopatologia, tá? O termo fisiologia também deriva do grego physis, quer dizer natureza, e logos, estudo, né? Então, é um estudo aí das coisas da natureza. E por que a gente estuda em conjunto, né? Então, estudar anatomia junto com a fisiologia se torna interessante porque cada estrutura do corpo, ele tem uma função determinada. Então, por exemplo, o estômago, ele participa do processo de digestão dos alimentos, então entender por que o estômago é daquela forma, tem aquelas estruturas, por que ele é daquele jeito, ajuda a entender a função, e saber na função ajuda a nos entender por que ele é daquele jeito, né? Os ossos, por exemplo, fazem parte do movimento do nosso corpo, além deles colaborarem também para a produção das células sanguíneas. Então, a gente vai aí destrinchando em conjunto. E a anatomia, né, ela está dentro de um campo de estudo maior que a gente chama de morfologia, tá? Na morfologia, a gente tem a anatomia, que a gente vai falar, a gente tem também a citologia, que é o estudo das células, a gente tem a histologia, que é o estudo dos tecidos, né, o conjunto das células que são parecidas e formam os tecidos, e a gente tem a embriologia, que é o estudo aí do desenvolvimento do, do corpo humano ainda durante a gestação, né? E a anatomia a gente pode estudar ela de várias maneiras. Então a gente tem, por exemplo, a anatomia sistemática, que vai dividir o corpo por sistemas, né? É, o sistema seria um agrupamento de órgãos para realizar uma função em conjunto, né? E aí ela não vai estudar o corpo humano como um todo, né? Então ela vai ser cada sistema separadamente, aprofundando ali nas partes que compõem aquele sistema.
Já a anatomia topográfica, ela vai estudar todos os sistemas em conjunto e vai segmentar o corpo. Então, cada região do corpo vai ser estudado separadamente na relação completa de todos os sistemas que compõem aquela região. Tá? Então, a topográfica é o método de estudo do corpo humano por regiões, e o objetivo desse estudo é conhecer os conceitos básicos de cada região do corpo. A gente tem também a anatomia comparada, que vai aí fazer um contraponto, né, uma comparação entre espécies, né, organismos de espécies diferentes, tá? Tem também a anatomia radiológica, que é aquela que vai fazer uso de imagens geradas por exames. Então, radiografias, tomografias, ressonâncias magnéticas. Essa anatomia vai, então, buscar utilizar de recurso tecnológico para fazer esse estudo, tá? A anatomia de superfície é a descrição visual das estruturas que a gente consegue perceber sem fazer a dissecação, então só analisando a parte superficial do corpo, né? Então a gente vai ali usar alguns marcos anatômicos para verificar essas estruturas. A anatomia palpatória é aquela que utiliza as mãos, né, as polpas digitais, para sentir as estruturas, palpar as estruturas, né? É importante, por exemplo, para o profissional que vai depois ter que realizar um exame físico no paciente, conhecer as estruturas e como que é a textura, onde que cada uma se localiza para sentir isso no paciente. E aí, quando a gente estuda a composição, o ser humano, né, quando a gente fala bioquimicamente, né, base molecular, a gente percebe que a gente é formado, na maior parte, de água, né? E onde que essa água está? Então, todo o nosso corpo, ele vai se basear em um tipo de estrutura, que é a unidade básica, chamada célula, tá? Então, nosso corpo é um conjunto que é a união de bilhões de células, tá? E essa célula, ela é preenchida internamente por citoplasma, né? Então, a maior parte desse citoplasma é de água. E aí, por isso que a gente tem 2/3 do nosso corpo, então, composto por água, tá? E aí, como que funciona? Quando a gente vai relembrar lá na física e na química, a gente tem os átomos, esses átomos vão compor as moléculas, essas moléculas vão se agrupar e formar células, tá? Essas células vão se agrupar e formar os tecidos. Esses tecidos vão se agrupar formando os órgãos, e os diversos órgãos vão se unir em sistemas, tá? Então a gente tem desde sistema tegumentar, sistema esquelético, muscular, nervoso, endócrino. Quando a gente junta todos esses sistemas, a gente compõe um organismo, tá? Então, são os níveis que vão evoluindo, né, vão aumentando de complexidade para formar o nosso corpo. E quando a gente vai estudar anatomia, é importante a gente saber o significado de alguns conceitos, né, algumas palavras que são muito comumente utilizadas, tá? Então, vou trazer aqui para vocês 4 conceitos. O primeiro é o conceito de normalidade, daquilo que é normal. A gente chama de normal aquilo que ocorre na maioria dos indivíduos de determinada espécie, tá? Então, aquilo que é mais frequente, tá? Então, quando a gente dissecar 100 cadáveres, em mais do que 50, ou seja, na maioria, a gente vai encontrar a estrutura daquela maneira, tá? Isso é o conceito de normal. Mas a gente também tem um outro conceito super importante, que é o conceito de variação, que é o quê? É quando uma estrutura anatômica não patológica, ela é diferente daquilo que é observado na maioria das pessoas, ou seja, difere da maioria, mas não traz nenhum problema, nenhum ganho, nem nenhuma perda de função. Só é diferente, tá? Então, como exemplo aqui, a gente tem os vasos sanguíneos. É comum, muito comum, ter aí variações de pessoa, de indivíduo para indivíduo, né? A gente percebe muito isso na hora de precisar fazer uma punção venosa, que em determinadas pessoas você consegue localizar a veia numa posição e outras pessoas não, né? Então, porque ocorrem ali variações de pessoas para pessoas. Quais os fatores que podem influenciar nesse quesito de variação? Então, por exemplo, a idade traz aí
uma chance muito alta de ocorrerem as variações, né? A gente consegue observar que um crânio adulto, um crânio infantil tem muitas diferenças. O sexo do indivíduo, né? Então, se é sexo masculino ou sexo feminino, isso também vai trazer diferenças entre eles. As etnias, né? Então, o caucasiano, o preto, o oriental, tem aí as suas diferenças anatômicas naturais. Biotipo, né? Então, a gente tem indivíduos que são mais esguios, né? Que são os chamados longilíneos, né? Os indivíduos que costumam ser mais baixinhos e mais gordinhos, ou na anatomia a gente chama eles de brevilíneos, e os normolíneos, que têm uma dimensão mais distribuída ali de uma maneira equilibrada. E, saindo da normalidade e da variação, a gente entra agora no próximo conceito, que é o conceito de anomalia. Anomalia, então, é quando acontece uma alteração morfológica que difere do normal e, diferentemente da variação, ela traz prejuízo funcional. Então, se traz um prejuízo para alguma função, a gente chama isso de anomalia. Mas existe uma ressalva. Esse prejuízo, ele não é incapacitante de tal maneira que torna esse indivíduo incompatível com a vida, tá? Ele é um prejuízo de função que é compatível com a vida. Por que eu estou ressaltando isso? Porque a gente tem uma variação tão grande que causa um prejuízo funcional tão grande que incapacita a vida, por exemplo, tá? E aí é o conceito da monstruosidade. Não tem a ver com uma questão visual, uma coisa que seja muito feia, não, muito que choque, né? Nesse caso aqui a gente colocou um exemplo de uma criança com anencefalia, mas não necessariamente é uma coisa que visualmente dá para a gente enxergar. Então, por exemplo, o indivíduo pode nascer com uma anomalia, né, uma monstruosidade no coração, que quando ele nascer, ele vai acabar evoluindo a óbito em algumas horas. E visualmente não tem nenhuma alteração, assim, olhando por fora, né? Só lá dentro que consegue identificar. Também é considerado monstruosidade, porque é qualquer alteração morfológica que difere do normal, traz prejuízo para a função, sendo incompatível com a vida. Então é isso que delimita a diferença de anomalia para monstruosidade, a compatibilidade ou incompatibilidade com a vida. Tá ok? E aí, dando então seguimento, é importante a gente saber que, para a gente estudar anatomia, foi criada, né, uma convenção, né, uma forma de convencionar como a gente iria se referir ao corpo humano que está sendo estudado. Então, foi criada uma posição em que todos os estudos são feitos baseando-se nessa posição. Não que necessariamente o cadáver, o indivíduo que está sendo estudado, tenha que estar nessa posição, mas na hora de descrever as estruturas, a gente imagina como se nesta posição ele estivesse. E o nome dessa posição é posição anatômica. Então, é com o sujeito ereto, ou seja, reto, né, em pé, a cabeça, o olhar e os dedos dos pés voltados anteriormente, né, ou para frente, né, que ainda vou falar para vocês o conceito de anterior, né. Os braços devem estar posicionados ao longo do corpo, ao lado do corpo, com a palma da mão voltada para frente, né, anteriormente. Então, essa posição que vocês estão vendo aí no desenho é considerada a posição anatômica, para a gente fazer a descrição aí das estruturas todas do corpo, beleza? E quando a gente começa a se referir a falar dessas estruturas do corpo, a gente tem que primeiro saber quais são as divisões desse corpo, né? Então a gente tem o corpo visto de duas maneiras. A gente pode ver ele de frente ou à vista anterior, e a gente pode ver ele de trás ou à vista posterior, tá? Então na vista anterior a gente tem a cabeça, conectando a cabeça com o tronco a gente vai ter o pescoço, tá? Lembrando que o pescoço ele nem faz parte da cabeça nem do tronco, ele é um segmento individual, né? Depois a gente tem aqui, descendo um pouco abaixo do pescoço, a gente tem os ombros, né? Que são a parte da raiz dos membros superiores, né? Fixa os membros superiores aí ao tronco, né? As axilas, né? A parte inferior aqui do ombro.
Aí a gente vai ter a primeira porção do membro superior, chamada braço, que vai do ombro até o cotovelo, né? A segunda porção do membro superior, do cotovelo ao punho, chamada antebraço, tá ok? Então, o membro superior é todo o conjunto, tá? O primeiro segmento, então, é braço, o segundo antebraço. Aí a gente vai ter o punho, que conecta o antebraço com a mão, e no final do segmento da mão a gente tem os dedos da mão, tá? Dando então continuidade à vista anterior. Na região do tronco, o primeiro segmento superior aqui é o segmento do tórax, tá? Então, logo abaixo do pescoço, até o que delimita o tórax é o músculo diafragma, mas o músculo diafragma é uma estrutura interna, né? Então a gente não vai conseguir ver aqui por fora, mas a primeira porção superior é o tórax. Depois a segunda porção, né? A gente tem ali o abdômen, tá? Lembrando que abdômen é em latim, né? Em português a gente fala abdômen, e ele vai até a crista ilíaca, né? A parte superior aqui do osso chamado ilho, que é uma parte do osso do quadril, que também é uma estrutura interna, a gente não consegue visualizar. No tronco, aquilo que estiver abaixo da crista ilíaca, então a gente já considera parte da pelve, não é mais abdômen. Então, tronco a gente vai dividir em tórax, abdômen e pelve, tá? Depois, já entrando no membro inferior, então a gente vai ter a coxa, né, que é o primeiro segmento do membro inferior. A gente vai ter joelho, que é a articulação entre os dois segmentos do membro inferior. Abaixo do joelho, a gente vai ter a região do torno da perna, desculpa, da perna. Então, membro inferior a gente vai dividir em coxa e perna, tá? Depois, conectando a perna com o pé, a gente tem a região do tornozelo. Depois, o pé e os dedos do pé. Então, basicamente, cabeça, tronco, membro superior, membro inferior. Se a gente for dividir um pouco mais, cabeça, pescoço, tronco, tórax, abdômen e pelve. Membro superior, braço, antebraço e mão. Beleza? E quando a gente observa as estruturas da vista posterior, então a gente tem a nuca, que é a parte posterior da cabeça. A gente tem, na região do tronco, toda a parte posterior tem um nome só, chama-se dorso, né? Então, desde lá do, do tórax, abdômen e pelve, tudo isso chama-se dorso, né? Depois a gente pode dividir as regiões desse dorso, levando em consideração as regiões da coluna vertebral, mas isso aí quando a gente for falar de osso eu falo para vocês. Depois a conexão aí, a raiz do membro inferior, que é a região do quadril, né? Que a gente consegue observar a região glútea, e na articulação aí do braço com o antebraço, a gente consegue observar o cotovelo. Beleza? Então, são essas divisões que a gente consegue ver do corpo humano por fora. E para a gente fazer um bom estudo aí do corpo humano, a gente precisa aprender alguns termos relacionados aos eixos e planos de delimitação do corpo, tá? Isso vai ajudar na comunicação. Então, a gente vai ter os planos de delimitação, que é como se o corpo que está sendo estudado estivesse dentro de uma caixinha, né? Como se ele estivesse dentro de um quadrilátero, tá? Então, a parte que a gente vê na frente, a gente chama de plano anterior ou plano ventral. A parte que a gente vê aqui atrás, a gente chama de plano posterior ou dorsal. As laterais, a gente vai chamar de lateral direita e lateral esquerda. Lembrando que a gente tem que respeitar a lateralidade do corpo que está sendo estudado, não a nossa lateralidade, tá? A que tiver em cima, a gente vai chamar de plano superior ou cranial, e o que tiver embaixo, a gente vai chamar de plano inferior, também pode ser chamado de podálico ou caudal, tá? Então, anterior, posterior, lateral direito e esquerdo, superior e inferior. Tranquilo. Depois, a gente tem o conceito de eixo. O eixo, imagina o seguinte, é como se fosse uma linha que transpassa o corpo nos sentidos diversos, né? Então, a gente tem uma linha que vem atravessa o corpo de frente para trás, né? Então a gente vai chamar essa linha, esse eixo de antero posterior, tá? Depois a gente tem uma outra linha que atravessa de um lado para o outro. A gente vai chamar essa linha de lateral. E a gente tem uma linha
imaginária, né, que vem de cima e atravessa nosso corpo até lá embaixo. A gente chama esse eixo de eixo longitudinal, tá ok? Por último, então, a gente vai ter os planos de corte ou de secção, né, que vai ser importante para a gente entender como que foi feito aí alguma dissecação que a gente, porventura, venha a ver no Atlas, entender como que chegou naquela imagem. Então, a gente tem um corte, que ele atravessa o corpo, separando metade de cima da metade de baixo, né? Pode ser em diversas alturas do corpo, que a gente chama de corte transversal. A gente tem um outro corte, que separa o corpo em metade esquerda e metade direita, né, que é o corte sagital. E a gente tem um corte que vai separar o corpo em parte anterior e parte posterior, que seria o corte frontal ou coronal. Aqui a gente tem alguns desenhos que vão ajudar a entender. Esse aqui é o sagital, tá vendo? Ele vai separar em metade esquerda e direita. Aqui a gente consegue visualizar um encéfalo, né? Onde foi feito um corte sagital. A gente tem essa vista. Esse aqui é um corte coronal, então ele separa a parte anterior da parte posterior. E se a gente pegar o mesmo encéfalo e fizer um corte frontal, a gente tem essa outra vista. Olha como que fica diferente, né? As duas vistas. E, por último, a gente tem os cortes transversais, que vão separar o corpo em superior e inferior. Olha lá, se a gente pega aquele mesmo encéfalo e corta aqui, ó, a vista que a gente tem é muito diferente das outras duas, né? Então, cada corte vai trazer para a gente aí detalhes e estruturas diferentes. Esse corte transversal, por exemplo, ele é muito comum em exames por imagem, né? Que as imagens saem em vários cortes transversais, e aí é importante quem estuda, né, a anatomia radiográfica, né? Tem os especialistas que vão interpretar a anatomia daquele corpo através desses cortes, né? Tem alguns outros termos que eu quero trazer para vocês sobre posição e direção, que vão ajudar vocês a entenderem quando eu fizer alguma referência, né? Então, vocês já entenderam o anterior e o posterior. Então, tudo que está mais próximo do plano anterior, eu vou chamar de anterior. Tudo que estiver mais próximo do plano posterior, posterior. Tudo aquilo que estiver mais próximo do plano lateral, eu vou chamar de lateral. E o que estiver mais próximo do plano aqui do meio, eu vou chamar de medial, tá? Tudo que estiver mais próximo do plano superior, vou chamar de superior, e o que estiver mais próximo do plano inferior, vou chamar de inferior. Tem um outro termo que vale para os membros, que é esse aqui, ó, proximal e distal. Tanto o membro superior quanto o membro inferior, a gente tem essas duas terminologias, que é o quê? Tudo aquilo que está mais próximo da raiz do membro, né, da conexão desse membro com o tronco, a gente chama de proximal. E tudo que estiver mais distante, a gente chama de distal, tá? Aí a gente tem o termo superficial e profundo, né? Então aqui, por exemplo, a gente tem um membro inferior, que foi feito um corte, uma secção, e a gente está com uma vista inferior, né? A gente está vendo a parte inferior aqui, ó, dessa coxa. A gente consegue visualizar o osso, né? Que a gente sabe que é o fêmur, músculos, tela subcutânea, pele. Então, tudo que estiver mais próximo aqui da pele, que é a borda, é mais superficial, e o que estiver mais para dentro, né, mais próximo do osso, a gente chama de profundo, tá? Tem também algumas estruturas que elas formam, elas têm dois lados distintos, né? Um lado que a parte interna e o outro lado que é a parte externa da estrutura, né? Aqui como exemplo temos os arcos costais, né, as costelas. E para a gente chegar, então, já quase finalizando, deixa eu falar para vocês sobre um negócio que é interessante, que é o quê? São os epônimos, né? A terminologia anatômica hoje, ela tem como língua base o latim, né? E depois ela é traduzida para os diversos idiomas, mas a gente tem um tratado internacional chamado Nomina Anatômica, né? Ou Terminologia Anatômica em português, que aquilo que traz qual que vai ser a regra dos nomes que vão ser utilizados. E já há muitas décadas que essa terminologia, ela, em toda atualização, ela traz a ideia de extinguir os epônimos. Quem são os epônimos? Antigamente, as pessoas, era comum elas utilizarem nomes próprios em algumas estruturas. Por exemplo, talvez quem seja mais antigo já tenha ouvido falar em trompa de falópio, né?
que mudou de nome, passou a se chamar tuba uterina, ou, por exemplo, a trompa de Eustáquio, que passou a se chamar tuba auditiva, ou o saco de Douglas, que passou a se chamar escavação reto-uterina. Por quê? A ideia é a gente trazer termos que tenham mais a ver com as estruturas e que ajudem a trazer a ideia de onde ou a que pertence essa estrutura, né? Então é muito mais fácil eu identificar que é uma estrutura relacionada ao útero se eu chamar ela de tuba uterina do que se eu chamar ela de trompa de Falópio. Né? Então, os epônimos são esses nomes de pessoas que foram extinguidos aí da anatomia, beleza? Para a gente finalizar, então, vou deixar alguns termos de lateralidade aqui para vocês. Então, toda estrutura que acontece em ambos os lados do corpo, né, lado direito e lado esquerdo, a gente chama de estrutura bilateral. Tem algumas estruturas, apesar de parecer que o lado esquerdo é igual ao lado direito, tem algumas estruturas que vão ter apenas de um lado, né, então a gente chama isso de estrutura unilateral, né, então exemplo, o fígado, que só está basicamente do lado direito, coração do lado esquerdo. Quando a gente se referir a duas estruturas que são do mesmo lado, por exemplo, mão direita e pé direito, a gente chama essas estruturas de ipsilateral, né, que elas estão do mesmo lado, e quando forem estruturas que estão de lados opostos, a gente chama de contralateral, beleza? Então, por enquanto é isso que eu tenho para passar para vocês, essa é só uma aula introdutória, e aí nas próximas a gente vai começar a entrar em cada um dos sistemas, aprender como que eles funcionam, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.